Bom dia a todos. Para mais um Evangelho no Lar, agradecemos primeiramente a Deus pela permissão de estarmos aqui reunidos. Agradecemos ao Mestre Jesus, que se encontra presente entre nós, pois disse ele: onde estiver um ou mais em meu nome, ali estarei. Agradecemos também a todas as equipes presentes, a equipe de segurança, a equipe de socorro, a todos os espectadores, as falanges presentes. Agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia e bondade. Agradecemos também aos nossos anjos guardiões, se puderem estar presentes, fazendo também a nossa segurança individual, aos nossos mentores e guias, que também estão presentes. E agradecemos também a todos aqueles que verão e participarão de nosso Evangelho no Lar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então dar continuidade da semana passada ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, Instruções dos Espíritos, o duelo, capítulo 12, versículo 12. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita, do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada. Com estas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo à primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que, a menor injúria, quer levá-la em sangue? Mas que ele trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás a essa voz. Ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus. Pobre louco! Quanto sangue pediria o Cristo, pois, por todos os ultrajes que recebeu? Não somente o feristes com o espinho e a lança, não somente o pregastes num madeiro infamemente, mas ainda no meio de sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação, depois de tantos ultrajes, pediu-vos?
O último grito do cordeiro foi em uma prece para seus carrascos. Ó, como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alto e mostrai, então, que a vossa fronte não temeria, também ela de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio, que autoriza, supostamente, uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte, uns sobre os outros? Não, ele não deu esse direito, senão a natureza somente, para se reformar e reconstruir-se. Mas a vós não permitiu de dispordes de vós mesmos, como o suicida, o duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus. E, a um e ao outro, o soberano juiz prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que disser ao seu irmão raca, quanto a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas do sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Bom, aqui ele só vem reforçar o que ele disse, né, no capítulo anterior, no versículo anterior. Falando sobre Caim e Abel. Falando aqui que o duelista ele pode ser comparado a um suicida, né? Porque quando ele coloca a suposta honra dele, que foi manchada por algo que ele acha que manchou, e em muitos casos na história a gente vê que realmente era por orgulho e não uma mancha realmente na honra dele, ele coloca a vida dele em risco e coloca também a vida da outra pessoa em risco. E frisa bastante, né, que o castigo ele é igual para os dois, tanto para o suicida quanto para o duelista. Então, quando a gente coloca a nossa vida em risco, vamos trazer por dias de hoje, né? Hoje não existe mais duelos assim, como antigamente, com a arma em punho. Mas a gente tem o duelo na fala, né? Quantas vezes a gente baixou a cabeça porque a outra pessoa falou uma coisa que desagradou a gente? Quantas vezes a gente deu a razão para o outro só para não perder a briga? Porque hoje o que a gente vê os duelos são isso. A pessoa começa a discutir uma com a outra, porque uma está querendo defender o ponto de vista dela e a outra defender o ponto de vista da outra. E enquanto um não baixar a cabeça, esse duelo nunca vai acabar, porque a gente sempre tem convicção daquilo que a gente fala, né? Poucas as pessoas são que quando recebem argumentos, analisam os argumentos para ver se a pessoa não tem razão. E geralmente isso não acontece no momento em que se inicia a discussão. Ela pode até mudar a opinião dela, mas vai ser depois, numa outra ocasião. Nunca para aquela pessoa. Nós ainda somos muito orgulhosos ao ponto de, mesmo vendo que a pessoa tem razão, de negar a razão ao outro para a gente não sair rebaixado. Então isso é uma coisa muito comum de se ver, né? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê aí bastantes polarizações, né? Coisas extremas, lados opostos, brigando, discutindo, conversando. A gente vê que as pessoas não usam uma lógica racional. E mesmo com os argumentos colocados à mesa, elas não dão o braço a torcer. E isso aí acaba causando injúrias, acaba causando violências físicas, né? Inimizades. Então, que a gente possa prestar mais atenção nisso, né? E aqui ele coloca bem, quando Cristo veio ao mundo,
e todas as atrocidades que fizeram com ele. Então, se Jesus concordasse, né, realmente com isso, se isso fosse uma coisa de Deus, Jesus teria utilizado isso a favor dele, porque ele teria razão. Ele foi injustamente condenado pelo próprio povo que ele veio salvar, né? Sofreu prisão, sofreu açoites, né? Que foram os castigos, as chibatadas que ele levou. Ele sofreu injúrias por todas as pessoas que 2 dias antes estavam aclamando ele, depois da condenação, estavam apedrejando ele, dizendo coisas falsas, né, primeiramente, e coisas pesadas para ele, xingando ele. E além disso, ele ainda foi crucificado como se fosse um bandido, né? Ainda colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, coisa que não era utilizada na época. A crucificação ela era feita para condenar os prisioneiros. Porém, a coroa de espinhos foi, digamos assim, uma zombaria que o clero da época, né, que eram os religiosos da época, fizeram com ele. Porque como ele se dizia o rei, né, como ele se dizia o rei, eles deram essa coroa para ele, para poder ridicularizar mais ainda ele. E aí fizeram essa coroa de espinhos e colocaram, e cravaram essa espinha na cabeça dele. E nessa época, era uma espinheira. Essa espinheira, ela tem um espinho muito duro e muito fino. Então assim, a dor que ele deve ter sofrido foi muito grande, né? E depois disso ele ainda sofreu, né, a apunhalada. Porque na verdade a apunhalada foi para realmente acabar com a vida dele. Foi inclusive considerado um ato de misericórdia, né, do guardião que estava ali, que foi o que fez para ele. Que aquilo foi o que matou o corpo dele de vez e acabou com o sofrimento do corpo. Então eles queriam deixar ele ali por mais tempo, para sofrer mais. Então assim, se a gente for analisar tudo isso que ele passou, ele não poderia ter, né, exigido tudo isso aqui de Deus, sendo ele quem era. Não, eles fizeram, eles merecem passar por tudo isso. Mas ele sabia o que ia acontecer, ele não podia mudar isso, porque se ele mudasse, poderia arruinar o futuro. Mas somente porque ele era Cristo. É isso que eu estou falando. Se o duelo, a vingança, a revanche, se eu tenho que fazer para o outro aquilo que ele fez para mim, se isso fosse uma realidade da ordem de Deus, das ordens do plano de Deus, Jesus poderia ter utilizado isso aqui nessa fase, porque ele foi injustiçado, sofreu o que não precisava. A maldade das pessoas naquela época em que ele foi crucificado era muito grande, né? Era muito grande a impiedade naquela época. Mas hoje também temos ainda muitas pessoas ainda hoje que ainda eram daquela época e que infelizmente ainda não melhoraram. Mas a reencarnação ela vem para isso, para a gente conseguir ir moldando e melhorando cada etapa uma coisa diferente. Por isso que temos aí muitas pessoas em igual estado de evolução, porém com formas diferentes de evolução, né? Tem pessoas que a gente vê que é muito boa e tem pessoas que ainda é muito ruim. Só que essa pessoa que é muito ruim, ela é muito boa em outras coisas. Então a gente vem em volta justamente para isso, para a gente ir moldando aquilo que a gente precisa. O que a gente ainda não conseguiu melhorar, a gente volta para melhorar. Então, trazendo para dentro daquele duelo verbal que o papai nos colocou agora, que faz mais parte hoje em dia da nossa vida. Da nossa realidade, né? Do que a gente vive, no meio que nós vivemos, né? Eu lembro daquela fala do Pablo, né? Que ele fala, se alguém falar de mal de você, só tem duas coisas. Ou é verdade, ou é mentira.
Então, se é verdade, não tem por que você bater boca. É verdade. Ele tá falando a verdade. Se é Se é mentira, mentira, também não não, tem porquê. não tem por que você bater boca. É mentira. Não é sobre você. E você não precisa provar para ele, porque a pessoa que tenta te injuriar, a pessoa que tenta mentir a seu respeito ou tentar derrubar, difamar, te derrubar, por qualquer motivo que seja por inveja, seja motivo político, seja motivo empresarial, porque a verdade é essa, sempre tem um motivo Para um que faz ganho, aquela né? pessoa, que vai fazer aquela pessoa ganhar alguma coisa com aquilo que ela está fazendo, né? É difícil a pessoa fazer isso por mera vontade, por mero prazer, é muito difícil. Sempre tem algo que a motiva a fazer aquilo, né? Seja por algum interesse financeiro, algum interesse político, algum interesse de poder, algum interesse pessoal de vingança, entendeu? Então, só tem duas coisas que ela está querendo fazer. Que você debata, ela está querendo chamar a sua atenção. Essa é a única coisa que acontece. Ela quer chamar a sua atenção. Porque enquanto ela te enxerga acima dela, porque a verdade é essa que acontece, quando você começa a se destacar por alguma coisa, uma qualidade que você tem, e a outra pessoa te vê lá em cima e ela queria estar lá em cima, seja por qual motivo for, ela tenta te derrubar de algum jeito. Quando ela não consegue do jeito, né, de um modo técnico, ou seja, ela aprimora as qualidades dela para poder se igualar a você ou te ultrapassar, ela tenta derrubar você. E qual que é a maneira mais fácil de derrubar uma pessoa? Trazer ela para o seu nível. Se eu tô aqui e ela tá 50 acima de mim, se eu chamar a atenção dela e fazer ela perder a cabeça, ela cai pro meu nível. Ela vai cair 50, não foi eu que subi 50, foi ela que caiu 50. Então, a provocação, em quase 100% dos casos, é para isso. Ou ela quer chamar a sua atenção, ou quer chamar a atenção de quem está assistindo. Se você não liga, que foi o que a mamãe falou, é verdade? É verdade. Pô, mas se é verdade, então por que eu vou achar ruim? Se é verdade. Ah, mas ele não precisava falar. Mas daí que ele falou, é verdade. Então muda. Então muda. Se você tem vergonha dessa verdade sobre você, você que tem faça que mudar. alguma coisa para mudar. Para deixar de fazer aquilo ou deixar de ser aquilo. Agora, se for mentira, também não é verdade. Não é verdade. Então, por que você vai dar atenção? Mas ele está falando de mim e eu preciso me defender. Não, você não precisa. Porque quem te conhece sabe que é mentira. E você deve satisfação para quem? Só para você mesmo. Eu sei que é mentira. Então por que eu vou ter que ligar para aquilo? Ah, mas daí as pessoas vão ficar achando. O que eu tenho a ver com as pessoas? O que as pessoas têm a ver com isso? O grande problema é o quê? É que a gente vem para cá e esquece que quando a gente vem aqui na Terra, a gente vem para melhorar a gente mesmo, não é os outros. Ninguém consegue salvar ninguém. A gente só salva nós mesmos. Ah, mas então por que eu vou fazer o bem para o outro? Você vai fazer o bem para o outro para tentar ajudá-lo também. Ajudá-lo, não salvá-lo. Ninguém consegue salvar o outro. E é por isso que o Espiritismo ele prega o quê? A gente faz o bem. Melhore você primeiro para melhorar a sua volta, para as pessoas que estão vendo a sua volta se perguntarem como você está fazendo aquilo. E aí ela vai chegar em você e perguntar: poxa, como que você era desse jeito e agora você está desse jeito? Como que você conseguiu? Pô, eu estou admirado. E aí você vai falar. A gente faz o bem pro outro porque é a forma mais fácil de aprender. Também. É praticando. E é a forma com que a gente mostra pro mundo como nós queremos ser tratados. O bem que nós fazemos nada mais é do que isso. Uma prática daquilo que nós queremos para a nossa vida. E nada mais. Então tudo que a gente faz pro outro, tudo é o que nós queremos para nós. E é a forma com que as pessoas vão nos ver. Então, cada ato nosso que não é bom, ele volta. Porque foi o que nós mostramos para o mundo que a gente queria. Foi o que nós mostramos. Que é o que eu estava falando antes de começar com a Bianca. Aquilo que nós fazemos é uma forma de mostrar aquilo que eu quero. Então, eu estou explicando para ela que a forma com que ela está usando, ela está afastando e não aproximando. Se é isso mesmo que ela quer.
Porque ela é uma criança e ela não está entendendo que a forma como que ela está agindo, ela está distanciando a outra pessoa dela ao invés de aproximar. Então eu estou direcionando ela para isso. Mas os nossos atos só fazem isso. Aquilo que a gente faz para o outro, seja bom ou ruim, é a forma com que a gente mostra para o mundo como a gente quer ser tratado. Perfeito. E aqui no final ele pergunta, né? Ele fala que Deus nos deu o direito da vida e da morte, né? E nos criando desculpa. E com isso ele tira o nosso poder de decidir isso pelo outro. A gente só tem o direito. Se eu tenho o direito da vida e da morte, o outro também tem. Mas não é pelas nossas mãos. Isso cabe somente à natureza para se reformar e reconstruir-se. Ou seja, por que a gente vem para cá? Para nos reformar e nos reconstruir. O nosso espírito, ele vem, volta para o plano espiritual, volta para a reencarnação de novo, volta para o plano espiritual. Por que a gente vem, volta? Para a gente se recriar e se reconstruir. Ou seja, todas as encarnações que a gente tem que sair daqui um pouco melhor. Porque senão a gente está só passando pela vida. E a energia gasta para isso é muito grande. Se a gente tivesse noção do quanto o plano espiritual trabalha para cada reencarnação, e a gente está falando aí de quantas milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo, a gente entenderia como é frustrante para eles ver que alguém passou por uma encarnação e não fez nada, e não melhorou nada, né? Então é para isso que a gente vem. E aí depois ele ainda fala, né, que o soberano juiz prepara longos e rudes castigos àquele que é suicida e duelista. Pois aqui ele já igualou, né, o duelista ao suicida. Então quando você se coloca em perigo de vida, pode ser considerado que você é um suicida, né? Um fumante, por exemplo, ele é considerado um suicida, principalmente se ele morrer por causa de um problema causado pelo cigarro. Um alcoólatra, ele é um suicida, que é considerado um suicida porque se ele morrer por alguma causa gerada pela bebida. Então, tem várias coisas, né? Lógico que a gente não vai polarizar nisso, porque cada um decide o que quer, né? Mas tem muita gente que fala, mas tem fulano de tal, morreu com enfisema pulmonar e nunca fumou. Nessa vida. Né? E na outra. Então, às vezes, a morte dele foi precoce. Antes do cigarro causar o que ela precisaria causar. E aí a pessoa reencarna com o mesmo problema. Por quê? Porque tudo que a gente causa para o nosso corpo físico fica gravado no nosso perispírito. E o nosso perispírito não muda. Ele só muda na carne. Só na carne que ele muda. Então, se eu prejudiquei meu perispírito nessa vida ao ponto dele não conseguir se regenerar nessa vida, eu vou levar isso para outra vida. E quando eu morrer e desencarnar, o meu perispírito vai carregar aquilo dentro dele. Né? Então a justiça divina não falha nem nisso. Nem nisso, ela é justa. Se eu tive uma vida inteira errada e morri de uma causa natural, por exemplo, morri, sei lá, uma árvore caiu em cima de mim. É uma justiça divina. Mas com os outros. Para que aquela pessoa não faça mais nada de errado. Só que ela, quando voltar, ela vai ter que pagar por tudo que ela fez. A plantação e a colheita. Não tem como fugir disso. Então, vamos parar aqui. Na semana a gente lê o versículo 13.
Agradecemos mais uma vez ao Pai Criador pela permissão de estarmos aqui mais uma vez reunidos, pela nossa vida, pela nossa saúde. Agradecemos a todas as equipes que participaram do nosso Evangelho. Pedimos em especial para a equipe da segurança que possam reforçar a segurança de nosso lar, protegendo todas as paredes, impedindo que qualquer pensamento, intenção ou ação que destoe, Pai, da Tua obra, da Tua luz, do Teu amor, que possam adentrar aqui em nossa casa. Mesmo sabendo, Pai, que temos que manter sempre os pensamentos elevados, sabes de nossas fraquezas, sabes de como somos falhos. E por isso peço que reforce essa segurança, mesmo que algum de nós possa falhar nessa vibração que mantenha a casa protegida, que possa deixar de lado qualquer coisa que possa atingir individualmente cada um de nós. Agradecemos, Senhor, pela luz e pelo conhecimento que esse livro nos traz, esclarecendo, Pai, muitas dúvidas, esclarecendo, Senhor, muitos desesperos, e que possa trazer a clareza do saber, e que essa clareza seja alívio, cura para muitos de nós que estamos perdidos, desesperados, desamparados, mas não porque nos abandonastes, assim porque nos afastamos de Ti e às vezes esquecemos de como és misericordioso, ou até mesmo por falta de perdão próprio, porque não nos achamos dignos de ter a Tua ajuda. Oh, Pai amado, é tanta bondade que não cabe em nossos pensamentos egoístas, individualistas, achar que fará por nós, mesmo depois de tanto que fizemos e de tudo que participamos. Mas Jesus veio para nos acalantar sobre isso e nos dizendo que todos nós somos capazes de fazer o que Ele fez e até mais, dependendo da fé que temos em nosso coração. E sabemos que a fé muitas vezes é abalada por alguma situação que não compreendemos, por algum acontecimento que nos faz esquecer e perder as boas vibrações, nos afastando de nossos mentores, de nossos protetores, e que nos faz cair no limbo. Que tenhamos, Pai, a urgência e a lembrança de nos recobrar após cair. Que mais importante que não cair é a velocidade com que levantamos, sabendo e acreditando que fazemos parte de vossos planos, que somos peças-chaves desse plano, e que para esse plano dar certo só depende de nós, de nossa coragem, de nossa humildade, de nosso amor próprio. Então, Senhor, peço que essa mensagem possa chegar, Pai, até aqueles que precisam ouvir, e que possam ecoar em vossos corações, lembrando-os que todos somos filhos de Deus, que Deus não vai abandonar ninguém,
que Ele não é tenebroso e malvado, só é justo. E é justo dentro das suas leis, colheita após plantio. E que precisamos saber e lembrar que toda decisão, toda ação que nós praticamos, ela tem consequências. Tudo o que plantamos, vamos ter que colher. Então que possamos plantar direito, para que a colheita seja farta e bela. Peço à equipe que possa fluidificar nossa água, depositando nas garrafas tudo aquilo que precisamos, trazendo-nos a cura, o equilíbrio, a força, a benevolência. Que possamos nos encontrar na próxima semana com tranquilidade, com amor, com muita paz. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Ti, Senhor.